amores! Hoje, dia 19 de junho, sexta-feira, em português, nós vamos realizar a correção da página 45 da interpretação daquela reportagem que eu solicitei para vocês, tá? E depois nós vamos ter uma conversa sobre coesão e pronomes demonstrativos, tá certo? Então peguem o livro, coloquem na página 45 para a gente iniciar a correção aí. Vamos lá? A primeira questão diz o seguinte, gente. Leia a reportagem que veicula informações sobre alimentação no espaço. Então tá aqui a reportagem, né? Como os astronautas se alimentam no espaço. A tia não vai realizar a leitura aqui, porque senão nosso vídeo vai ficar muito longo e cansativo, tá? Então para que isso não aconteça, nós vamos agora para a próxima questão. Eu tenho certeza que vocês fizeram a leitura em casa, tá? Então vamos lá, ó. A segunda questão diz assim, ó. Que assunto foi tratado na reportagem? Então, quem colocou que é sobre o tipo de alimentação dos astronautas em órbita, acertou, tá? É exatamente o que o título nos traz e o que a primeira questão fala, tá? Terceira, qual é o objetivo desse texto? Divertir o leitor com a história sobre a alimentação dos astronautas? Não. Expor informações detalhadas sobre a alimentação dos astronautas? Sim, essa é a correta, tá? Quarta questão, gente, sobre a estrutura desse texto, assinale as alternativas verdadeiras. Então, vamos lá. É dividido em parágrafos? Sim, tá? Então, marca. Há 5 subtítulos? E aí, gente? Não há 5 subtítulos, só há 4 subtítulos. Quais são eles? Ó, alimentação no espaço hoje, tá? Sabor diferente, cuidados nutricionais, em um futuro próximo. Então, são esses 4 aí subtítulos, tá? Então, essa daí você não vai marcar. Próxima. Cada subtítulo aborda um aspecto específico da alimentação dos astronautas? Sim, tá? Tem título e linha fina? Não. Essa reportagem tem apenas título, tá? Então, esse não marca. E o último, os 3 parágrafos iniciais têm o objetivo de apresentar o assunto a ser abordado no corpo da reportagem e de despertar a curiosidade do leitor para a leitura do texto? Sim, tá? Então marca ela. Na quinta questão, localize nos parágrafos iniciais da reportagem as informações solicitadas a seguir. Letra A. O que é preciso levar em consideração para a escolha dos alimentos a serem consumidos pelos astronautas no espaço? Então, são 2 requisitos, né? Durar sem refrigeração e ser fácil de preparar, tá? Esses 2 requisitos aí. Letra B, gente, ó, de acordo com o texto, a microgravidade, ou seja, a quase ausência de gravidade, pode gerar dificuldades para atividades rotineiras, como a alimentação. Que dificuldades seriam essas? Identifique pelo menos uma delas. Então, essa é uma resposta pessoal. Você vai lá no texto e vai procurar pelo menos uma para colocar aqui, tá? Aí eu vou dar apenas uma sugestão de resposta, tá, gente? Vocês podem colocar, por exemplo, os líquidos como café, água e refrigerante podem ficar flutuando na nave e danificar os equipamentos, tá? Essa é uma sugestão de resposta. Na letra C, gente, releia a primeira frase do 3º parágrafo e compare-a com a reescrita. Então, vamos lá. Frase original. Felizmente, houve uma evolução muito grande no quesito alimentação. A frase reescrita. Houve uma evolução no requisito alimentação. Então, sublinhe na primeira coluna as palavras eliminadas na escrita. Então, vamos lá. Felizmente e muito grande, tá? Essas palavras que você vai sublinhar. O próximo tópico. A retirada dessas palavras tornou difícil a compreensão da informação principal. Explique. Então, como a gente pode ver, não houve aí, né? Não há um comprometimento da informação principal. Ou seja, continua compreensível, tá? A ideia de que houve uma evolução na alimentação aí dos astronautas. Ok? Essa é a resposta. Próximo tópico. As palavras em destaque na frase original fornecem informações complementares ao fato principal? Não. Revelam uma opinião a respeito da informação principal? Sim, essa é a correta. Por que, gente, que revelam uma opinião a respeito da informação principal? Porque a presença dos advérbios
felizmente e muito, e do adjetivo grande, ajudam aí a expressar a opinião, tá? Por isso aí revelam a opinião a respeito da informação principal, ok? A sexta questão diz assim, ó, relacione os 3 primeiros subtítulos da reportagem com a principal informação dos parágrafos que eles se referem. Olha só, a letra A, alimentação no espaço hoje. B, sabor diferente. E C, cuidados nutricionais. Então, vamos lá, ó. Primeiro quadradinho diz assim, a escolha dos alimentos a serem levados para o espaço considera as necessidades de nutrientes dos astronautas. Então, qual é o subtítulo que eu vou relacionar aí, gente? Quem colocou letra C acertou, tá? Então, a letra C aí, cuidados nutricionais. Próximo quadradinho, a microgravidade interfere no aroma e no sabor dos alimentos? A microgravidade interfere no aroma e no sabor dos alimentos. Então, gente, quem colocou letra B, sabor diferente, correto. E o último quadradinho, a alimentação dos astronautas, evoluiu nos últimos tempos, havendo uma variedade de comidas e bebidas que podem ser consumidas por eles. Então, a alimentação no espaço hoje, letra A, tá? Sétima, qual é a ideia central presente no subtítulo? Em um futuro próximo. Então, gente, espera-se que a alimentação dos astronautas, ela provém aí de uma fonte renovável, tendo em vista aí que elas podem ficar muito tempo no espaço, tá? Levando em consideração isso. Então, essa é a resposta da sétima. Vamos agora para a oitava. Reveja as imagens que fazem parte dessa reportagem e leia as legendas que as acompanham. Então, vamos lá, ó. Bandeja usada pelos astronautas da estação de Skylab. Profissionais preparam vegetais para o processo de desidratação e representação artística de estufa de cultivo em Marte. Então, letra A, gente. Avalie a relação entre cada foto e legenda. É possível dizer que a legenda complementa a imagem, tornando mais compreensível para o leitor o que ele está vendo? Correto. Primeiro quadradinho marca. Segundo quadradinho, vamos ver. Descreve detalhadamente o que está representado na imagem? Não, tá? Então, só complementa a imagem. B. O que diferencia a terceira imagem das duas primeiras? Explique sua resposta. Gente, espero que vocês tenham percebido que as duas primeiras imagens são fotos e a terceira imagem é uma representação artística. Então, você vai dizer que as duas primeiras imagens, elas são fotos e a terceira imagem é uma representação artística, é um desenho. E aí você vai dizer que é porque, como ainda não existe estufa em Marte, né? A opção foi por apresentar um desenho de como seria essa estufa, tá? Então, essa é a resposta. Então, a gente fica por aí na correção e agora nós vamos conversar um pouco sobre coesão. Então, eu expliquei para vocês que coesão é a harmonia, né? A ligação harmônica aí entre os elementos de um texto, tá? Então, é o que faz a gente entender quando a gente lê um texto, é a coesão, né? A harmonia entre ali os elementos do texto, tá? Então, quando a gente está escrevendo um texto, gente, que a gente repete muita palavra, né? O texto, ele fica cansativo, fica chato. E aí também demonstra que a gente tem um vocabulário reduzido, tá? E isso não é bom. Então, para evitar isso, gente, é comum a substituição de uma palavra por outra, tá? Mas com um sentido mais amplo. Vou trazer um exemplo para vocês. Preste atenção na frase, gente, ó. As araras são aves lindas. Esses animais vivem na copa de árvores. Então, gente, olha só, percebam aí que eu usei só uma vez a palavra araras. Olha só,
Já pensou se eu escrevo da seguinte maneira? As araras são aves lindas. As araras vivem em copa de árvores. Olha só, eu ia repetir aí o nome arara várias vezes, né? Então é isso que essa questão da coesão nos traz, certo? A questão aí de substituir uma palavra por outra no sentido mais amplo. Ou seja, eu usei arara, a gente sabe que a arara é um animal, então aqui já usei a palavra animal, né? E ela também é uma ave, aqui eu usei, ó. As araras são aves lindas, né? Ao invés de dizer as araras, né, são lindas. Então, são aves lindas. Ó, usei aves e usei animais. Então, elas são aves e são animais. Entendido? Se eu digo a seguinte frase, os girassóis são enormes. Aí, o que é que eu posso dizer? Essas flores enfeitam o ambiente, deixam o ambiente mais bonito. Então, ó, olha só, eu usei, na primeira fase eu usei a palavra girassol e já na segunda eu usei flores, né? Essas flores, então, eu me referi ao girassol. Outro exemplo, as rosas são vermelhas. Essas flores, elas ajudam a deixar o ambiente mais bonito. Ou seja, eu usei a palavra rosas e logo em seguida eu usei flores para me referir às rosas, né? Não repetir aí, tá? Então, eu usei uma palavra no sentido mais amplo. Usei rosas e flores. As rosas, elas são flores, né? Então, olha só que interessante. Vou trazer mais um exemplo para vocês. Acompanhe aí na tela, ó. No meu guarda-roupa, tenho sempre uma camiseta e uma calça, pois são peças indispensáveis. Olha só a palavra que eu usei. Eu disse, no meu guarda-roupa, tenho sempre camiseta, né? E uma calça, pois são peças. Olha só, ao invés de usar roupa de novo, eu usei peças, né? Então, eu sei que a roupa é uma peça de roupa. Então, eu usei a palavra peça, tá? Que é o sentido mais amplo da palavra aí, certo? De roupas. Entendido? E agora sobre os pronomes demonstrativos, gente. Os pronomes demonstrativos, eles são usados para se referir a uma palavra ou uma ideia usada anteriormente, ou mesmo que ainda vai ser mencionada no texto, tá? Por exemplo, o pronome isso na frase faz referência, né, a uma ideia anterior, tá bom? Então, ó, os pronomes demonstrativos são, olha só, este, estes, esta, estas e isto. Esse, esses, essa, essas e isso. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Olha só, eu trouxe esses exemplos aqui para vocês, ó, esses exemplos. Eu comprei aquelas flores. Olha só aqui, ó, pronome demonstrativo, aquelas. Ganhei essa bola. Olha só, pronomezinho demonstrativo, essa. Essa garota é inteligente, olha só essa. É importante, gente, prestar muita atenção no uso desses pronomes demonstrativos, tá? Vou aqui explicar para vocês como usar nas frases. É bem simples, tá? Olha só, gente, os pronomes demonstrativos, eles indicam o lugar, a posição ou a identidade, tá? Dos seres em relação aí às três pessoas do discurso de quem fala, tá? E aí, podendo situá-las aí no espaço, no tempo ou no próprio texto. Vou trazer um exemplo agora do uso desses pronomes demonstrativos. Olha só, se eu tenho a seguinte frase: você deveria ler este livro. Olha só o pronome demonstrativo este. Quando eu uso o pronome demonstrativo este, né, é porque o livro ele está próximo de mim. Então, eu vou usar este, porque o livro está próximo. Quando o livro está próximo de mim, eu uso o pronome demonstrativo este. Agora, se eu digo assim, ó, você deveria ler esse livro. O uso do pronome demonstrativo esse aí indica que o livro está perto da pessoa,
tá? Com quem eu estou falando e não perto de mim, ou seja, está afastado de mim. Então, eu vou dizer esse livro. Se o livro estiver perto, este livro. Se tiver afastado de mim, esse livro, ok? Agora eu vou trazer uma frase com o exemplo do pronome demonstrativo aquele, tá? Prestem atenção, ó. Comprei aquele celular. Comprei aquele celular. Na frase aí, o pronome demonstrativo aquele indica que o celular está afastado da pessoa que fala, tá? E também daquela pessoa com quem eu falo, está afastado dos dois, tá certo? De mim e da pessoa com quem eu estou falando. Então, eu vou usar aquele, ok? Então, agora vamos entender os exemplos que eu trouxe lá, ó. Então, vamos lá, ó. Eu comprei aquelas flores. Então, ó, aquelas, tá? Tá indicando aqui, do mesmo jeito que eu falei aquele, né? Então, aquelas está afastado de mim e de com quem eu estou falando. Então, as flores aí, ó, estão afastadas de mim e de quem eu estou falando. Então, eu vou usar aí o pronome demonstrativo aquelas, tá? Na próxima frase, ó, ganhei essa bola. Ganhei essa bola. Essa aqui indica que a bola ela está perto da pessoa com quem eu estou falando e não perto de mim. Está afastado de mim e perto da pessoa com quem eu estou falando. Então, eu vou utilizar o pronome demonstrativo esse, né? Ou essa. No próximo exemplo, gente, aquilo ali é uma borboleta. Olha só, o aquilo aqui, tá? Indica aí que a borboleta, ela tá afastada de mim, que estou falando, e da pessoa com quem eu falo. Então, tá afastada das duas pessoas, tá? Mesma regrinha lá para a palavra aquela, aquele, tá bom? Na próxima frase, essa garota é inteligente, tá? Ó, essa garota, eu vou usar aqui, ó, com a mesma finalidade que eu uso o pronome demonstrativo esse. Ou seja, quando eu falo assim, ó, essa... indica aí que a garota está perto da pessoa com quem eu falo e afastada de mim que estou falando, certo? Agora, se eu colocasse aqui, ao invés de essa, eu colocasse esta garota, né? É inteligente, indicaria que ela estaria perto de mim, da pessoa que fala, ok? Entendido, gente? Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, eu vou solicitar para vocês que realizem aí, tá? A atividade da página 51 e 52 sobre coesão, tá? Bem simples, só são 3 questões. E a atividade da página 53 e 54 sobre pronomes demonstrativos, tá? Também são 3 questões. Eu queria que vocês fizessem a leitura sobre os pronomes demonstrativos, tá? Sobre aí a formação dos pronomes demonstrativos nesta e naquela. É bem simples, então eu vou deixar vocês dar uma lida, tá? Nesses dois. E eu quero também trazer uma observação para vocês. Dizer para vocês que os pronomes demonstrativos também podem indicar ideia de tempo. Por exemplo, este, esta, estas indicam o tempo presente, tá bom? E os pronomes demonstrativos aquele, aquelas, aquele, aqueles, né? Aliás, gente, aquele, aqueles, aquelas e aquelas indicam tempo passado, tá? Então, eles também podem indicar aí ideia de tempo, tá? Certo? Então, vocês vão fazer essas 2 atividades sobre coesão e pronome demonstrativo e depois vocês vão responder a folhinha. A folhinha também só são 4 questões, tá? São atividades bem pequenas, tá bom? E hoje nós vamos ficar por aqui. Um beijo, até a próxima aula. Qualquer dúvida, me procurem, que eu estarei tirando todas as dúvidas, tá bom?